Fala, investidor. Se você é da Paraíba e região, deve ter visto cenas como essa. Vendo o sucesso dessa inauguração, algo me chamou a atenção. Será que o Grupo Mateus é um bom negócio para se tornar sócio? Se você é novo por aqui, meu nome é Eduardo Dantas, eu sou contador, especialista em investimentos e finanças e desde 2015 eu invisto com o foco de construir um patrimônio de longo prazo. Se você me segue no Instagram, deve saber que uma das primeiras coisas que eu faço quando vou me tornar sócio do negócio é analisar minimamente como ele funciona. Uma coisa que eu sempre falo lá é que fique de olho sempre nas empresas que estão ao seu redor, porque geralmente essas empresas que estão ao nosso redor, aquelas que conseguiram chegar até nós, são excelentes negócios para se tornar sócio. E foi justamente isso que me fez querer analisar o Grupo Mateus. E nesse vídeo eu vou mostrar para você como fazer uma análise completa seguindo o método que eu utilizo, desde analisar o negócio em si até saber quanto é que ele deveria valer no mercado. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, como eu falei para vocês, a empresa que a gente vai analisar hoje é o Grupo Mateus. O Grupo Mateus é uma empresa bem antiga e que recentemente chegou aqui no estado da Paraíba, que é de onde eu sou residente, e ele tem uma marca bem forte no Nordeste. Então, geralmente, quando eu começo a analisar uma empresa, eu estabeleço alguns pontos que eu tenho que olhar por natureza, porque eu tenho que olhar obrigatoriamente. Esses pontos eu não posso deixar passar em branco, porque são coisas que o negócio faz e que me permitem conhecer mais profundamente a empresa em si. Então, para começar, eu costumo olhar o setor que a empresa atua, subsetor, o segmento de listagem que ela abriu capital lá na bolsa, o valor de mercado da empresa, o free float, que é a quantidade de ações em circulação lá na bolsa, a liquidez, as cotações, que são os valores das ações, o dividend yield, o crescimento da receita, geração de caixa e a dívida que a empresa tem. Então, quando a gente olha o setor do Grupo Mateus é um setor de consumo não cíclico, ou seja, independente de como a economia está, sempre vai ter gente comprando as mercadorias e consumindo o produto que o Grupo Mateus vende, que geralmente é alimento, a linha branca, alguns eletrodomésticos, esse tipo de coisa. O subsetor do Grupo Mateus é o comércio e distribuição, ou seja, ele tanto comercializa quanto distribui para outros tipos de mercados menores que costumam comprar lá, que são justamente a característica do atacarejo. A parte do atacado é vender para outros CNPJs. Então, uma empresa como o Grupo Mateus, ele vende para outras empresas também. O segmento do grupo é o segmento de alimentos. Majoritariamente a receita dele vem da venda de alimentos para os seus consumidores. O segmento de listagem da empresa, ela veio para a bolsa com um novo mercado, que é o nível maior de governança corporativa que temos na Bolsa de Valores brasileira. O valor do mercado hoje, a empresa vale 18 bilhões, que é quase o valor que ela fatura por ano, que no último ano ela faturou 24 bilhões, então ela está ali valendo mais ou menos o que ela fatura por ano. O free float é a parte da empresa que está sendo negociada na bolsa, ou seja, 21% daquela empresa ali foi distribuída para acionistas gerais comprar. E isso aqui implica dizer que é meio que um dificultador de que o sócio majoritário consiga fechar o capital da empresa. Quando se tem um free float muito baixo, é muito mais fácil você comprar todas as ações e tirar a empresa da bolsa. Em alguns casos, até quando se tem muitas ações, assim, na casa de 20, 25% ainda negociado em bolsa, ainda assim não é fácil, mas é possível que o sócio majoritário consiga fechar o capital da empresa na bolsa. Foi o que justamente aconteceu com a Energias do Brasil. Ela tinha um free float
até interessante, só que ainda assim o sócio majoritário conseguiu comprar todas as ações que estavam sendo negociadas e fechou o capital da empresa. Esse é um detalhe que a gente tem que estar olhando, que é para que, se você quer ser sócio de um negócio para o longo prazo, pelo menos, é interessante que as ações nunca saiam, nunca deixem de ser listadas na bolsa. Liquidez é a quantidade de negócios que tem durante os dias, meses e anos. No caso aqui, a liquidez diária do Grupo Matheus é 43 milhões, ou seja, tem muito negócio por dia. Se você tiver menos de 43 milhões, então você consegue comprar e vender tranquilamente. As cotações das ações estão por volta de 7, 7,78, 7,80. Alguns dias atrás bateram 7,92, mas está aí nessa faixa de preço. Dividend yield, a empresa não distribui dividendos e ela é totalmente focada em crescer o negócio, pelo menos até o momento ela está com foco em crescimento, que é um tipo de negócio diferente de outras empresas que distribuem muito dividendo, mas como a empresa ainda está na fase de crescimento, querendo expandir negócio, é muito mais interessante que ela não distribua dividendo mesmo, que ela faça o máximo de reinvestimento do lucro que ela tiver, porque aí ela vai conseguir crescer mais, dar mais lucro e gerar valor para o seu acionista. O crescimento das receitas. Nos últimos 5 anos, ela cresceu 30,71% das suas receitas, ou seja, ela vem no forte crescimento e é justamente esse o intuito do negócio hoje. Ele quer crescer a 2 dígitos constantemente, para ver se consegue ali bater de frente com os seus concorrentes, que são o Açaí, Carrefour e Grupo Pão de Açúcar. Geração de caixa. Hoje a empresa gera 1,6 bilhão de caixa, tem uma dívida de 3,168 bilhões. É mais ou menos o quanto a empresa deve hoje para seus credores. E aí um pouco da história do Grupo Matheus. Lá em 1986, o Wilson Matheus, cidadão da foto, ele abriu uma pequena mercearia lá de 50 metros quadrados lá em Balsas, no Maranhão. Que com o sucesso do negócio, ele foi ao pouco aumentando, expandindo a sua marca lá por todo o estado do Maranhão e agora por todo o Nordeste. O Matheus, ele tem uma mente bem visionária e ele percebeu a necessidade de grandes atacarejos ali pela região do Maranhão, Pará e no Nordeste como um todo. Como é uma parte do país que é mais subdesenvolvida, ele viu um potencial de negócios e ele foi fazendo o seu nome por aqui e com um modelo de negócio diferente dos seus concorrentes em alguns aspectos e bem focado em atender as necessidades do povo do Nordeste. Esse é o foco do Matheus. Eu acho que esse é o grande diferencial do Matheus para o Açaí, para o Carrefour. Enquanto que essas outras marcas são mais gerais do Brasil todo, ele focou no Nordeste, que ele sente que é um lugar mais carente e que tem uma necessidade maior de seus produtos e seja mais fácil, mais tem um certo mais identificação com o seu público, já que ele também é daqui, ele vê o negócio de forma diferente. Ele é brasileiro, ele não não é igual o Carrefour e o Açaí, que são de donos estrangeiros. Ele é bem regionalista, então ele acaba que entende mais a necessidade do público nordestino do que outras marcas. E ele também, pensando nessa região nordeste como um todo, ele tem um tato diferente aqui no Nordeste, porque como ele é daqui, ele conhece um pouco da realidade. Ele entendeu que algumas cidades ali com até 50 mil habitantes tinham um potencial de negócio que as grandes marcas ainda não perceberam ou não é interessante para elas. Então ele se faz presente nesses locais e hoje ele tem uma marca exclusivamente para esse tipo de cidade com até 50 mil habitantes.
Bom, aí um dos tipos de negócio que o Grupo Mateus ele trabalha é o atacarejo, que é o carro-chefe do grupo. E aí dentro do atacarejo ele tem vários tipos de lojas, que geralmente são os Mix e o Mateus Atacarejo. São os dois tipos de negócio que ele tem visando esse tipo de mercado. No ramo de varejo ele tem o Hiper Mateus, que é o segmento que ele lida diretamente com os consumidores finais, enquanto que no atacarejo ele lida tanto com os finais quanto com outros CNPJs, outras pessoas jurídicas. No caso do Hiper Mateus, ele lida diretamente com a pessoa, eu e você, que vai lá e compra os produtos do Grupo Mateus. No atacado, ele vende exclusivamente para outros mercados, outros mini mercados, outras CNPJs que desejem comprar produtos a um custo um pouco menor, já que são em grandes volumes, então eles acabam tendo um preço mais diferenciado no atacado. E no eletro, as lojas visam que no eletro ele visa vender pequenos eletrodomésticos, linha branca, smartphones direto para pessoas e para outras lojas também. Aqui ele lida basicamente com o varejo convencional que a gente está mais habituado. E aí quando a gente vai analisar esse segmento de atacarejo no geral, o atacarejo foi o setor ali de consumo não cíclico, que teve maior crescimento perante os outros tipos de mercados. Nesse segmento, quem domina são os supermercados e os hipermercados, que tem 57, 56% da fatia de mercado. Porém, os atacarejos eles subiram 0,4 pontos percentuais nesses últimos anos. Enquanto que em 2020 o atacarejo representava 14%, em 2021 ele já representava 14,4%. E isso ele tirou um pouco da margem que tinha os supermercados. Como os atacarejos costumam oferecer produtos mais baratos do que os mercados, os supermercados, ele acaba caindo no gosto da população por isso. E justamente durante ali a pandemia, muitas pessoas perderam renda, perderam seu capital, perderam seu poder de compra muito por causa da inflação e todas as outras coisas que aconteceram. Os atacarejos eles tiveram um crescimento bem significativo. E aí quando a gente olha para essas compras maiores, pessoas que preferem comprar em grandes volumes para aquelas compras mensais para abastecer os seus lares, 50% costuma fazer a compra em atacarejo. Por quê? Porque, no geral, os atacarejos têm melhores preços, tem grandes variedade de produtos e tem muitas ofertas. São os 3 pontos principais que essas pessoas listam para dar preferência por comprar em atacarejos, porque nesses locais é muito mais fácil você conseguir preços melhores do que em um supermercado, em que você precisa de 3, 4 para conseguir ter uma queda significativa no seu gasto com alimento, com produto de limpeza, esse tipo de coisa. Uma outra coisa que a gente sempre tem que olhar quando a gente lida com varejo é a taxa de juros. A taxa de juros recentemente teve uma queda de 0,5 pontos percentuais e isso representa uma diminuição na pressão que o varejo tem quando a taxa de juros está alta. Por que o varejo se sente pressionado quando a taxa de juros ela está elevada?
porque o varejo ele funciona muito com empréstimos e financiamentos. No geral, quem é varejista sabe que você compra o produto hoje e espera vender com até 90 dias. Só que se você vende esse produto com 90 dias, não necessariamente você vai receber o valor dessa venda em 90 dias. O que acontece é que você vende muito a prazo e tem que pagar à vista. Você compra do fornecedor à vista e vende a prazo para o cliente, ou seja, há um descolamento entre o prazo que o fornecedor te dá e o prazo que você dá para o cliente. E quando essa diferença é muito acentuada, faz com que os negócios do varejo precisem tomar empréstimo para ali não ficar no vermelho e conseguir manter minimamente seu negócio com produtos, porque você precisa de dinheiro para comprar produtos, e também não perca clientes porque você tem dá menos prazo para pagamento para eles. Então ele está sempre naquela balança ali. Quando a taxa de juros está muito alta, isso quer dizer mais despesa financeira para o varejista. Então, sempre que a taxa de juros está alta, ela espreme mais as margens de lucro do varejo como um todo, por causa que os juros consomem boa parte do lucro que a varejista teria. E aí, com essa queda que teve recentemente, isso já dá um certo alívio para algumas varejistas, mas a tendência é que até 2024 essa taxa de juros chegue ali na casa dos 10%. Então, ela chegando lá na casa dos 10%, isso diminui aí em 3 pontos percentuais os juros cobrados os juros incidentes sobre os empréstimos que os varejistas precisam tomar, e aí melhora bastante a lucratividade dos negócios. E aí quando a gente olha para o Grupo Mateus como um negócio, ele está presente ali em quase toda a região Nordeste. Só tem um estado que ele não está presente ainda, que é o Rio Grande do Norte. E na região Norte ele está basicamente no Maranhão, mas muito provavelmente ele vai começar a expandir para outras capitais, outras cidades do Norte também. Hoje o Grupo Mateus tem 238 lojas, sendo 62 lojas do Mix, 36 lojas de supermercados, 34 da Caminho, que é o mercado que ele usa para pequenos municípios com até 50 mil habitantes. É justamente a Caminho que o Mateus usa lá nas pequenas cidades, para que essas cidades também sejam abastecidas pelo grupo. Justamente o tato que ele teve de identificar que ali tinha uma demanda, porém não tinha tanta oferta, e foi aí onde ele abriu esse novo tipo de mercado do grupo. E aí também tem 106 lojas do Eletro Mateus, que não é tão relevante em quesito faturamento, mas é um tipo de negócio que também é bem interessante e tem uma sinergia interessante também com o de consumo não cíclico. E aí quando a gente vê o Grupo Mateus perante seus concorrentes, no quesito faturamento, ele é o terceiro dos 4 maiores que tem no Brasil, ou seja, embora seja tenha bem menos história que os seus concorrentes, tenha bem menos, seja muito mais regional ali no Nordeste, tenha crescido e nascido totalmente dentro do Nordeste, ele tem um faturamento de praticamente um quarto do Atacadão, que está presente em todo o Brasil, um meio quase ali do Açaí, e ele tem um faturamento até maior do que o Grupo Pão de Açúcar tem hoje. Ou seja, ele está muito bem e com perspectivas de subir seu faturamento se conseguir se consolidar ainda mais no Nordeste. E aí quando a gente faz a análise de empresas, existem diversas vertentes na administração que meio
que dão um direcionamento para a gente identificar negócios que serão vindouros, duradouros no longo prazo, serão perenes. Entre esses pensadores da administração, um deles, chamado Michael Porter, elaborou uma teoria em que ele determinava ali que 5 pontos deveriam ser analisados quando se pensam em fazer parte de um negócio, e que seriam as forças que esse negócio tem perante seus concorrentes, para que esse negócio seja um negócio perene no longo prazo. Basicamente, as 5 forças que ele citou para a gente saber se a empresa tem vantagens competitivas perante seus concorrentes são poder de barganha, ou seja, se uma empresa ela consegue barganhar com seus fornecedores, essa empresa ela é uma empresa que consegue comprar mais barato dos seus fornecedores. Se uma empresa tem poder de barganha com o cliente, ela basicamente ela pode repassar o preço muito mais fácil para os seus clientes e eles não vão hesitar em comprar seus produtos. Produtos substitutos. Quando uma empresa vende um tipo de produto que basicamente não tem muitos substitutos à altura, essa empresa tem uma vantagem perante seus concorrentes. Ameaça de novos entrantes. Um negócio que não tem muito diferencial, é muito mais simples de um novo concorrente chegar lá e tomar mercado de quem já estava nele. E aí todos esses pontos levam para que é a rivalidade entre os concorrentes. Negócios com muita rivalidade tendem a ter menores margens de lucro quando comparados com outros que têm baixa rivalidade. E aí, quando a gente olha para todos esses pontos, todas essas forças de Porter, a gente pode tentar enquadrar essas forças com o grupo Mateus. Quando a gente olha as forças de Porter e compara e tenta enquadrar em quais dessas o grupo Mateus se encaixa, a gente pode dizer que ele tem poder de barganha, já que ele é um grupo grande, ele consegue comprar mais barato dos fornecedores, compra em grande volume e compra com um desconto maior se for comparar com um mercado de bairro ou algum outro tipo de mercado menor. Poder de barganha com os clientes. O Grupo Mateus não tem, porque se ele aumentar muito o preço, o cliente vai lá e compra no concorrente. Ninguém ali mesmo que ele tenha toda uma identificação com o Nordeste, quem vai em atacarejo, varejo, mercado no geral, não quer saber muito de regionalidade, dessas coisas não. Ele está mais preocupado com o preço. Então, se o meu concorrente vende mais barato, provavelmente eu vou perder essa venda. Produtos substitutos. No geral, você não tem muitos produtos substitutos para quem vende no atacarejo. Basicamente, todo mundo que vende no atacarejo vende os mesmos produtos e você não tem diferença entre eles. Você deixa de comprar dentro do próprio atacarejo tem vários produtos substitutos. Você deixa de comprar um tipo de feijão e compra outro. Deixa de comprar um tipo de arroz e compra outro. Dentro do próprio ambiente lá do negócio em si. Então acaba que para eles isso aqui não é uma dificuldade, não é um problema, é uma força. A ameaça de novos entrantes. No setor de varejo é muito fácil você conseguir vários concorrentes, porque não tem muitas barreiras de entrada, uma vez que você não precisa de muito capital para abrir um mercado. Basicamente você só precisa de um espaço, um galpão e dos produtos em si para começar a vender. Então é um negócio muito mais simples do que você abrir uma indústria em que você tem que comprar um maquinário, tem que investir em pesquisa, tem que elaborar produtos para poder depois vender. Isso é muito mais custoso
do que abrir um galpão e começar a vender. Qualquer um hoje vende, até mesmo sem o espaço em si, você consegue vender pela internet até os próprios produtos que o Matheus vende. Se você conseguir comprar por um preço mais acessível e repassar direto na internet e entregar na casa da pessoa, com certeza você vai vender. Então, basicamente, não tem muita barreira de entrada não no setor do varejo em si, ainda que no de alimentos seja um pouco mais, mas ainda assim não tem muita barreira de entrada. E aí quando você não tem muitas barreiras de entrada, é muito mais fácil de um concorrente vir e tomar seu mercado. Então a rivalidade ali entre os concorrentes é muito elevada no setor do varejo. Uma outra coisa que eu gosto de fazer quando estou fazendo uma análise é elaborar o SWOT do negócio em si. Porque quando a gente conhece as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças de um negócio, a gente consegue entender se faz sentido ou não a gente investir nele. Porque se as forças forem suficientemente grandes para suportar as fraquezas, se as oportunidades foram muito boas para que as ameaças sejam pequenas, isso pode valer o investimento do nosso dinheiro. Então, quando a gente conhece esses pontos da empresa em si, é muito melhor para a gente tomar uma decisão mais assertiva na hora de investir num negócio ou não. E aí, no caso do Grupo Mateus, eu listei como forças três forças que eu acredito que são bem consideráveis no Grupo Mateus. A primeira é que ela é a terceira maior rede do país no ramo de atacarejo. Então, isso já é algo representativo no setor em que tão concorrido como o varejo é bom ter investir num negócio que esteja ali entre os primeiros para que ele tenha um mínimo de segurança possível. E aí o Grupo Mateus ele tem uma certa diversificação de receita, embora a maior parte seja do atacarejo. Ele tem receita de varejo, de atacado, tem de exportação, tem outros tipos de receita que a gente vai vir para frente, mas isso garante uma certa previsibilidade e um pouco mais de segurança, quando você não depende unicamente de um setor, de um tipo de negócio, é mais fácil de você não sofrer tanto baque se alguma coisa piorar na economia como um todo. E outra coisa que o Grupo Mateus tem é a margem de lucro superior das suas concorrentes. Enquanto que Carrefour e Açaí tem margens ali na casa do 1%, 2%, o Grupo Mateus ele tem uma margem de lucro na casa dos 5%. Então isso aí já é uma vantagem bem considerável para seus pares. Se alguma coisa piorar muito, ele ainda vai ter uma certa gordura para queimar ali na sua lucratividade antes de entrar num prejuízo. E aí, como fraqueza, eu listei 3 pontos também, e um dos pontos é ela ser a terceira rede do país. Ou seja, se você não é o primeiro, basicamente quer dizer que tem gente na sua frente e isso pode ser uma coisa negativa. Os primeiros concorrentes podem tomar mais mercado do grupo e por ser menor do que seus pares, isso pode ser uma desvantagem competitiva, já que é muito mais fácil para um Carrefour, Açaí conseguir um empréstimo do que para um Grupo Mateus, já que ele não é tão representativo quanto os seus concorrentes. Tem valor de mercado, o Carrefour vale bem mais e tem um faturamento bem maior, 4 vezes maior do que o Mateus, ou seja, para ele é muito mais fácil conseguir empréstimo em melhores condições do que o próprio Grupo Mateus, por ser a terceira rede. E aí quando você também é o terceiro, tem muita gente para baixo que vai querer tomar o seu mercado. Uma fraqueza também do Grupo Mateus é o preço. O preço não é ele que estabelece, é o mercado em si que diz quanto é que eu vou vender meu produto. Ou seja,
lá o preço é o rei. Quem vende mais barato é quem tende a vender mais, porque o consumidor não quer saber muito de qualidade, de diferenciação, ele vai muito mais de olho no preço, já que hoje tudo está muito caro e a realidade do pessoal no Nordeste é bem mais precária do que de outras regiões no Brasil. Como o Grupo Matheus ele atua especificamente no Nordeste somente, então ele sofre muito mais com isso. Ele precisa ter os melhores preços. Se ele não tiver os melhores preços, dificilmente ele vai conseguir vender para os seus clientes. E aí, uma dificuldade do setor no geral, do varejo, é as margens baixas. Como o grupo está, a maior parte da receita vem do varejo atacado, acaba que as margens do negócio em si é muito pequena, é na casa de 5%, como eu falei, embora ele seja maior do setor ali, dos quatro, ele tenha maior margem, ainda assim é difícil você sobreviver muito tempo com uma margem tão pequena. Você fica muito perto do prejuízo em vários momentos, então isso é uma dificuldade do setor. E aí, como oportunidades, a gente tem uma avenida de crescimento gigantesca para o grupo como um negócio. Ele tem a possibilidade ali de se consolidar cada vez mais no Nordeste e até de, quem sabe, expandir para a região Sul, Sudeste e também tentar pegar parte do mercado dos seus concorrentes. Aí outro ponto é que ele tem uma forte presença no Nordeste, por ser a região mais carente em termos de vários índices no Brasil, acaba que a probabilidade de ter um maior crescimento é muito mais significativa de que em outras regiões já consolidadas. É muito mais difícil para uma região sul, sudeste ali conseguir crescer a 2, 3 dígitos por ano do que uma região nordeste. Por que eu digo isso? Porque aqui tudo é muito precário ainda. Então, é mais fácil você ir de 0 a 100 num menor tempo do que você fazer isso numa região já desenvolvida. Isso é basicamente o que acontece nas grandes regiões. Onde você já tem um certo desenvolvimento, é muito mais difícil você conseguir crescer bem em comparação com regiões em que tudo é muito subdesenvolvido. Foi isso que aconteceu justamente com a China, com a Índia. Hoje eles crescem tanto porque eles são muito subdesenvolvidos. Então é muito mais propenso de ter crescimentos maiores do que em regiões como Estados Unidos e Europa, que já são bem desenvolvidos e não vão conseguir crescer a 20, 30%. Já no Nordeste é muito mais fácil você crescer a 20, 30% em comparação com o Sul, Sudeste. E o Grupo Matheus acessa mercados que os outros players ainda não acessam. Quando a gente olha para os concorrentes do Grupo Matheus, eles estão em regiões geralmente nas metrópoles dos estados ou nas cidades maiores. Já o Grupo Matheus ele tanto está nas cidades maiores quanto em cidades pequenas, fornecendo alimentos e produtos para cidades com menos de 50 mil habitantes. Isso pode ser um diferencial, é um diferencial na realidade dos seus concorrentes e pode ser uma linha de receita que contribua consideravelmente no futuro, enquanto que grandes redes não olham para esses mercados menores, o Grupo Matheus olha e dá uma certa atenção para eles, tentando se consolidar nesse tipo de mercado. E aí a gente olha também para as ameaças que o Grupo Matheus tem. A principal é a alta concorrência. Como aqui não tem muito diferença entre os produtos, o que determina tudo é o preço, a concorrência é brutal. Você que conseguir vender por mais tempo nos menores preços
vai tomar mercado de forma mais acentuada do que seus concorrentes. Então, quando a gente investe em qualquer empresa de varejo, tem que ter em mente que ela tem que estar sempre sendo olhada de perto para que qualquer mudançazinha no cenário não implique em a empresa sair de lucrativa para empresa com prejuízo. E aí, passando um pouco para os números do Grupo Mateus, quando eu olho para a evolução da receita do grupo, ela saiu lá de 6 bilhões em 2018 para 21 bi em 2022, ou seja, um crescimento aí de quase 4 vezes, e que provavelmente em 2023 agora já deve estar batendo aí essas 4 vezes ou mais, dependendo do como for o andamento das novas lojas abertas pelo grupo no Nordeste. A receita do Grupo Mateus basicamente hoje está dividida assim: 53% é atacarejo, ou seja, mais da metade vem de um único tipo de negócio, mais metade da receita vem de outros três tipos de negócio, que é varejo, eletro e venda externa, ou seja, que é justamente a venda de pessoa jurídica para pessoa jurídica. E quando a gente olha para o caixa gerado nas operações, que é o fluxo de caixa operacional, em 2018 o grupo tinha um caixa operacional de 454 milhões. E hoje, em 2022, ele tem um caixa gerado de 1,6 bilhão de reais gerado nas suas operações. Ou seja, foi um crescimento aí de 4 vezes nesse período curto de tempo. Ou seja, em 5 anos ele cresceu 4 vezes a geração de caixa. Seguindo a receita e o fluxo de caixa operacional, o lucro também cresceu bem consideravelmente. Enquanto que lá em 2018 ele era por volta de 300 mil, em 2022 ele fechou na casa de 1,06 bilhão de reais. A dívida também cresceu bastante com o passar do tempo. Lá em 2018 ela era 792 mil e agora em 2022 a dívida atingiu 3,16 bilhão de reais. Porém, quando a gente olha para os indicadores de dívida, a dívida EBITDA hoje está em 0,8 vezes, o índice de cobertura de juros está em 2,48 vezes e o custo de dívida está ali em 13,38%. A dívida líquida EBITDA está bem tranquila, não tem nada que alarme para que a empresa não consiga pagar facilmente a sua dívida. Com menos de um ano ela consegue pagar a dívida tranquilamente. O índice de cobertura de juros, ou seja, ela tem quase duas vezes e meia de margem para que seja aumentada a dívida de juros e ainda assim não sair no prejuízo, sair ali no 0 a 0. E o custo da dívida hoje está bem em linha com a taxa Selic, que está na casa de 13,25. A dívida hoje custa entre 13,38. Ou seja, projetaram a dívida dele para que ficasse nesse patamar, que é um patamar que eles conseguem pagar tranquilamente. Ou seja, com a queda da taxa Selic, provavelmente o custo da dívida vai diminuir também. E caso não diminua, não vai ser problema, porque eles ainda têm margem para poder pagar essa dívida tranquilamente. E agora que a gente fez toda essa análise de negócio em si, a gente precisa saber, para fechar a tomada, para fechar o pensamento para a tomada de decisão, é interessante que a gente saiba ali quanto é que vale mais ou menos o Grupo Mateus como um negócio. E aí, para isso, eu fiz uma planilha e fiz o valuation da empresa para que a gente pudesse ter uma noção de mais ou menos quanto valeria
quanto era para estar valendo pelo menos o negócio do Grupo Mateus hoje. Bom, abrindo aqui na planilha, a gente tem alguns dados que eu usei como base para poder fazer esse valuation da empresa. E basicamente eu peguei informações de 2022 e fiz uma projeção de uma forma que eu, com premissas que eu acredito que sejam minimamente ali viáveis para tomar, para fazer o cálculo do valor da empresa hoje. Só para a gente deixar bem claro quais foram as premissas que eu utilizei para elaborar esse estudo de caso, eu peguei os lucros, o lucro operacional da empresa, quanto ela teve de CAPEX no ano de 22, a depreciação do ano de 22, a receita, e aí eu peguei o capital de giro, que era mais ou menos 5% da receita, o imposto de renda e contribuição social, que é 2% do lucro que ela teve no período. Aí você pode questionar que esse valor, esse percentual aqui está muito baixo para a realidade das empresas brasileiras, realmente. Mas o que acontece é que, no caso do Grupo Mateus, como ele é uma empresa que investe em outras empresas, o lucro que ela recebe ali, ele é meio que isento de imposto de renda, é um ganho de equivalência patrimonial. Isso aí não é tributável pelo imposto de renda. Quando você faz as adições e as exclusões, o lucro vai acabar realmente ficando o imposto sobre o lucro vai ficar naquela faixa de 34%, que é o padrão. Mas se a gente pegar basicamente a linha que diz, que fala sobre o lucro antes do imposto de renda, pegando aquela linha ali, o percentualmente daria 2% de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro da empresa. Então, por isso que aqui está 2% e não 34%. Porque basicamente ela é meio que uma holding, então não vai pagar imposto sobre o que ela já pagou antes de chegar no grupo em si. E aí a Selic eu usei como taxa livre de risco para o período que a gente está analisando. Tomei como base 13,25%, que é quanto a Selic está valendo hoje. Para o prêmio de risco eu utilizei a taxa média de rendimento lá das ações americanas. Como é o maior track record que a gente tem, usei ela como um mínimo aceitável para você estabelecer como um retorno interessante no seu investimento. E aí, tendo como base as informações que eu peguei lá nos informativos financeiros, a taxa de desconto, que seria o WACC do Grupo Mateus, ficou em 10,42%. E a taxa de crescimento que eu usei foi 11%, porque, embora a empresa tenha crescido na faixa ali dos 30%, ela não vai crescer 30% para sempre. Então, eu peguei ali um terço do crescimento que ela teve e deixei ela a receita lá no período de estabilidade mais ou menos parecida com o que o açaí tem hoje. Ou seja, eu peguei a receita do açaí e estipulei que a do Grupo Mateus vai ficar aquele mesmo patamar daqui a uns 10 anos. Então, para que isso acontecesse, eu precisaria de uma taxa de crescimento ali na faixa de 11% anual daqui para frente. E aí, no período de estabilidade, um crescimento, eu tive como base a meta da inflação, geralmente está ali na casa de 5%, e a taxa de desconto seria o WACC mais a parte fixa da taxa de juros futuros, que geralmente é utilizada na elaboração desses modelos de quantitativos. E aí, depois de fazer colocar todos os valores aqui, a gente tem uma evolução da receita da seguinte maneira. No primeiro ano, a receita seria 21 milhões e no último ano, que seria no ano de 2032,
seria o período da perpetuidade, a empresa teria um faturamento ali na casa dos 60 bilhões, que é quase o que o Açaí fatura hoje e bem mais do que o Carrefour fatura hoje. Então, tendo como base essas premissas, eu cheguei a um valor justo para a ação do Grupo Mateus de R$ 9,28. De 9,28. A gente olhando para o valor da ação no dia 11/8 e comparando com o valor do cálculo do nosso valuation, com base nas nossas premissas, a gente achou um valor, um upside na realidade, de 19,7%, que seria quanto a gente tem ali de ganho nessa ação, se tudo ocorrer da maneira que a gente está projetando. Então, pensando nisso, a gente teria quase que 20% de retorno aí com essa ação, se a gente investir nela. E aí, pensando nisso e olhando para o mínimo aceitável, que seria a taxa Selic mais os 6,5% da média das ações lá no exterior, a gente teria que o upside seria menor do que o mínimo aceitável, porém não tão menor. Então, na minha concepção, tomando como base essas premissas, investir no Grupo Mateus seria um bom investimento, tendo em vista que você ganharia aí por volta de 20% do seu investimento. Daria aí, no nosso cálculo aqui, um retorno de 1,49 por ação. Aí você comprando 100 ações do Grupo Mateus ao preço de R$ 7,79, no final, se tudo ocorrer como a gente imagina, o seu investimento teria ali daria uns cento e poucos reais de valorização. Investindo em 1.000 ações, você teria 1.000 e poucos reais de ganho. Investindo em 10.000 ações, você teria 10.000 e poucos reais de ganho. E aí, esse que é a magia do poder de investimento em ações. É você fazer investimento em bons negócios e esperar para ver se as suas premissas, sua aposta está condizente com o que o mercado acredita. E se tiver, você vai fazer dinheiro. Se não tiver, você vai acabar perdendo dinheiro num curto, longo prazo. Basicamente, no vídeo de hoje é isso. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e até o próximo vídeo.